Olá, pessoal. Estão conseguindo me escutar? Ô, professora. Sim, professora. Obrigada. Professora, só antes de começar a aula, você poderia informar para a gente como é que vai ser na base da prova, da sua prova, que vai ser alternativa, vai ser como? Tá. Então, por causa de tudo que está acontecendo, né, a nossa prova ela iria ser no AutoCAD mesmo, tá? E a gente ia fazer, por exemplo, o nosso sistema elétrico unifilar, a gente ia fazer a parte hidráulica, a gente ia fazer desenho de perspectiva isométrica, essas coisas que a gente já faz em sala de aula. Porém, com tudo isso que está acontecendo, não tem como, né, fazer a prova no próprio AutoCAD. Então, vai ser igual às outras matérias, elas vão ser de múltipla escolha, tá? Então, vamos lá, por exemplo, qual é a norma que fala de simbologia? Como é que eu faço, qual o comando que eu utilizo para fazer o ponto de iluminação, por exemplo, tá entendendo? Sim. Essas perguntas teóricas, por exemplo, eu dou uma imagem e falo assim, qual essa vista é que vista? É vista lateral esquerda? É vista frontal? É vista superior? Né? Entendi. As minhas cotas, é certo eu falar que a minha cota é assim, assim, assado? Então, lembra que a gente viu lá as cotas, tinha uma certa maneira da cota ficar, e nisso que ela ficava, ela não poderia, por exemplo, estar abaixo da linha de cota, essas coisas teóricas, tá? Que a gente viu tanto nas aulas remotas, como também a gente vê na nossa apostila, tá bom? Em relação ao trabalho, vai ter algum ou não? Sim, no princípio ficou para a gente fazer o quê, né? Um único trabalho para todos, né? Só que não vai poder rolar isso, tá? Então, eu vou passar para vocês uma planta e aí a gente vai fazer, vocês vão fazer, no caso, à mão mesmo, tá? E o sistema elétrico unifilar, com a simbologia e com a tabela dos circuitos. Tá, ok. Vai ser passado então ainda? Sim, porque a gente ainda não acabou essa parte de sistema elétrico unifilar, né? Ok, então, tá ok. Tá? Porque antes ia ser um único trabalho para todas as disciplinas, mas parece que pro segundo módulo não vai poder fazer isso. Tá legal. Tá bom? Obrigado. Imagina. Então, ó, então a gente parou aqui, tá? A gente vai colocar os pontos de tomadas. Então, suponhamos que aqui tem, por exemplo, uma cama, aí você coloca onde você acha necessário colocar aí os seus pontos, tá? De tomada. Vou colocar, então, um do lado da janela e outro do lado da janela, e vou colocar um nessa parede para que, se caso a pessoa coloque a TV aqui, tá? Então, vamos lá. Para colocar nessa parede, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar essa tomada aqui, né? Porque essa perninha aqui, tá? Esse quadradinho, que eu vou colocar ela encostada na parede. Ou eu pego assim, movendo, tá? Ou eu copio, né? Ó, copiar, seleciono, Enter. A diferença do mover e do copiar justamente é essa parte de mover, você só move, e o copiar, você está criando uma cópia daquilo que você já tem, tá? Então, copiar, Enter e seleciono o meu ponto de base, ou seja, aqui, ó, minha perninha, tá? Aí, ó, aqui vai aparecer para mim, tá vendo, ó? E aí eu coloco, por exemplo, aqui, ó, a tomada, ó, e neste ponto a tomada, tá? E vou colocar outra tomada aqui. Só que eu não posso colocar essa, né? Ó, como vai ficar aqui? Para baixo, tá? Não vai ficar dentro da minha alvenaria, essa minha tomada, né? Então, eu tenho que escolher lá a tomada para cima. Copiar. Enter. Tá? E vou colocar aqui a tomada. Ah, digamos que assim, por exemplo, se eu já sei que é para o ponto de TV, e esse ponto da TV dele vai ficar em cima, tá? Eu posso colocar uma tomada média, tá? Então, vamos supor que ele vai colocar mesmo uma TV em cima. O que eu faço? Ó, linha, eu divido ela aqui, ó, tá? E H, Enter. H, Enter é de Ashura. Então, eu venho aqui,
pinto metade da tomada, tá? Então, eu tenho a 30 centímetros baixa, a 1,30 a tomada média e a 2 metros aí a tomada alta, tá? Lembrando que todos os cálculos que a gente fez, tá? É para tomada de uso geral. Então, ó, já colocamos aqui, tá? Para a gente fazer esse dormitório, a gente também tinha calculado lá, né? Tudo bem que não é essa planta, mas a gente está utilizando pelo menos os cálculos para saber de onde os números vêm, tá? Também com 3 pontos. Aí, suponhamos, né, que aqui tá o armário, né, que a pessoa vai colocar, e vai ser o mesmo esquema. Aqui vai colocar a cama e aqui vai colocar uma TV. Então, a gente pode fazer, pode até copiar aqui já, ó, desse daqui que tá aqui em cima, tá? Copio, jogo aqui próximo, tá? Peraí, agora voltou? Então, ó. Neste caso aqui eu vou mover, ó, a diferença do mover e copiar, ó. Seleciono, Enter. Na hora que eu movo, eu só vou mover realmente o meu objeto, tá? Vou colocar neste caso aqui, ó, uma aqui, uma desse lado e uma desse, pra gente não trabalhar sempre no mesmo assim, ó, deixando essas laterais vazias, tá? Então, ó, vou copiar uma agora para essa parede, ó. Essa daqui, por exemplo. Copio, seleciono e jogo para cá. Outra coisa importante, tá? É que vocês podem ver que às vezes eu faço primeiro pegando aqui o copiar, ou às vezes eu seleciono aqui e depois coloco copiar. Dá na mesma, tá? Eu só inverto, no caso, a ordem. Então, na hora que eu aperto aqui, ó, e o copiar, ele já entende que é isso, tá? Então, ele já vai pular alguma coisa, ele vai pedir para eu especificar o meu ponto de base. Agora, quando eu só aperto copiar, aí ele vai pedir para eu selecionar o objeto. Por quê? Porque não tem nada selecionado. Então, dá para você fazer das duas maneiras, tá? E a partir do momento que você seleciona o objeto e dá o Enter, aí sim que ele vai pedir seu ponto de base, tá? Então, você pode fazer tanto de uma maneira quanto da outra. Então, ó, vou pegar aqui. Sim. Em relação à tomada do quarto maior aqui, essa distância da parede para a tomada, largura, a gente coloca também? A gente coloca? Desculpa, eu não entendi essa distância de largura. A distância, que lembra, nesse quarto maior, da parede para a tomada. Isso, daí para a tomada. Sim. Ah, sim. Essa distância aqui. O que acontece? Isso. Tá? Além desses projetinhos que a gente coloca de planta baixa, também existe o corte, tá? E no corte, a gente consegue ver qual que é essa medida, tá? No corte, o que eu vejo no corte? Aqui, quando eu tô vendo planta baixa, eu vejo de cima para baixo, tá? Mas eu não vou medir na minha planta baixa quanto que eu tenho daqui, por exemplo, que no caso acho que é essa a sua pergunta, por exemplo, ó, daqui até aqui, tá? Isso. Vou medir, tá? Vai ter uma planta específica, né, a paginação lá específica da sua parede, que aí você vai ver quanto que vai medir aí, tá? Então, no meu corte, o que acontece? No meu corte, eu vejo tudo que está em pé. Quando eu vejo tudo que está em pé, eu realmente estando dentro do ambiente, conseguindo ver quem? Tudo que tem de altura, tá? E dessa altura, eu também consigo ver quem? O meu comprimento, tá bom? Tá. Então, ó, falta só a tomada aqui. Vamos ver na sala. Ah, no banheiro era um ponto só junto à pia, né? Se é um ponto só junto à pia, minha pia tá aqui, eu vou colocar ela do lado do meu interruptor. Quando eu coloco do lado do interruptor, eu posso utilizar esse mesmo eletroduto ou conduíte, tá? Que vem para cá.
Vou pegar essa daqui também, ó. Copiar. Clico. Como ela é junto à pia, tá? Ela tem que ser tomada média. Então, eu faço a linha. Opa, por alguma coisa, por um motivo fez. Clico. Clico. E pinto, ó. Achura. Tenho que vir no sólido, né? Enter. Faltou só a cozinha e a sala. Então, a sala a gente também tinha 3 pontos e na cozinha a gente ficou com 4. Vou pegar esse. Ó, só lembrando que na cozinha aqui, por ser a área molhada, tá? No nosso caso, a gente vai estar fazendo aqui tomada média. Então, ó, clico, clico, faço uma linha, né? Lembrando que o Enter, eu saio do meu comando e volto para o meu último comando, ó. Então, qual foi o último comando que a gente utilizou? Linha. Só aperto o Enter, não mexo nada, ó, ela vai especificar o primeiro ponto. Por quê? Porque era a linha que eu estava utilizando, tá? Como eu faço para sair do comando? Enter novamente, ó, eu saio, tá? Aqui, ó, foi torto por causa justamente de alguma ferramenta de precisão. Então, eu clico e clico até onde quero que vá, ó, tá vendo? Aí eu venho e pinto. H, Enter. Seleciono, Enter. H, Enter. Seleciono. Se caso você não for mexer mais, você já pode selecionar todas, tá? Só que aí você não vai poder mexer em nenhuma, tá? Exemplo. Vou selecionar todas aqui e dar o Enter, tá? Se eu for mover essa tomada, olha o que vai acontecer. A sua achura, por estar trabalhando com ela, ó, todas vão, tá? Então, certo você fazer individual, mas se você sabe que não vai mudar essa distância, não vai mudar nada dessas que você já colocou, você pode trabalhar com uma única achura, ó. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3. No caso, eu pintei 3 de uma vez, tá? E agora todos os nossos pontos já estão colocados, tá vendo? E aí, o que eu faço? Existem várias maneiras de você fazer, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai levar o nosso ponto até o ambiente e do ambiente a gente vai jogar para as tomadas, tá? Então, nós vamos utilizar o mesmo eletroduto aqui que a gente está utilizando do quadro para fazer o circuito de tomada, tá? Então, a gente já tinha aqui um circuito de iluminação e a gente vai acrescentar o circuito de tomada, que tá aqui, tá? Ó, copiar. Vou jogar aqui para o lado. Por que eu vou jogar aqui para o lado? O que me facilita? Se eu colocar esse circuito aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, em vários lugares, tá? Só que eu sei que esse circuito é o meu circuito 2, onde tem C eu coloco 2, dou Enter, onde tem minha bitola, eu tenho que colocar aqui a minha bitola, vale 2,5. Tá? Ok. E eu sei que aqui também é, que aqui também é, que aqui também é. Se eu fizer várias cópias, eu vou ter que ficar clicando aqui e alterando um por um
dos meus condutores, da minha simbologia. Agora, se eu falo que isso daqui vai ser para esses 4, eu posso muito bem Ctrl+C, Ctrl+V já direto, tá vendo? Ó? Que ele já vai com o que eu quero, tá? Então, o que a gente fez para a iluminação? A gente fez exatamente a mesma coisa, tá? Que esse. A gente pegou lá, colocou o circuito que a gente queria e a iluminação que a gente queria, tá? Como nós vamos seguir o mesmo eletroduto, o que vai acontecer? Vamos fazer a mesma coisa, tá? Quarto e sala vai ser o circuito. No caso, não 2. Por que ele não pode ser o 2? Eu coloquei o 2 aqui por quê? Porque eu tenho, ó, uma tomada não, um circuito de iluminação deste lado 2. Então, se eu tenho já um circuito 1, tá? Iluminação e um circuito 2, quando eu faço tomada, eu não posso dizer que eu tenho um circuito 1 de tomada, tá? Por quê? Porque eu tenho que seguir meu próximo circuito, tá? Então, eu tive o circuito 1, já utilizei o meu circuito 1, independente de ser iluminação ou tomada. Já utilizei o meu circuito 2, independente de ser iluminação e tomada. Então, agora eu tenho que ir para o meu próximo circuito, tá? Que seria quem? Meu circuito 3. Então, eu não posso dizer que eu tenho o meu circuito 1 de iluminação e o meu circuito 1 de tomada, por exemplo, tá? Eu tenho que dizer que o quê? Um é de iluminação, o meu 2 é também de iluminação, no nosso caso, o nosso terceiro vai começar o de tomada, tá? Então, eu não posso repetir esses números de circuitos aí, então, porque imagina a gente colocar eles lá no disjuntor, né? O disjuntor lá do nosso quadro. Então, se a gente desligar o 1, como é que a gente vai saber que 1 é tomada e 1 é iluminação, né? Vai ter 2, 1 no nosso QDL? Não, não pode ter, tá bom? Então, tem que ficar separado, tá? E é uma coisa que bastante gente confunde aí e acaba colocando o mesmo circuito, tanto para iluminação e tomadas, mesmo sendo diferente, que um vai para um lado e vai para o outro, tá? Eles colocam como se fosse a mesma coisa, tá bom? Outra coisa, o circuito de iluminação e tomada, ele tem que ser separado, tá? Agora eu não me recordo exatamente na norma se é 15 ou 10 amperes que você pode fazer junto, tá? De iluminação junto com tomada, tá? Mas é bom a gente fazer separado, porque se você precisa fazer manutenção em um, você tem o outro, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, circuito 3, tá? E o circuito 3 a gente vai seguir a mesma coisa, né, do de iluminação, tá? Então onde a gente utilizou o circuito 1 de iluminação, a gente vai passar pelo mesmo lugar para utilizar o 3 de tomada. Então, ó, se a gente passou aqui com o circuito 1, eu vou até deletar aqui, jogar um pouco mais para o lado. Ou até mesmo colocar aqui em cima, ó. Tá? Por quê? Eu vou copiar esse aqui que eu fiz, ó. E vou aproveitar, ó, a mesma linha. Tá vendo? Então, o que isso significa? Só vou trocar aqui para a cor que a gente especificou aqui para ser o conduíte, tá? Significa que nesse eletroduto está passando um circuito com fase neutro-terra, 1, e um outro circuito com fase neutro-terra, circuito 3. Tá? Então, veio aqui para este ponto. Quando chega neste ponto, para que eu possa alimentar essas tomadas, eu preciso jogar para essas tomadas, tá? E a mesma coisa que eu faço, da mesma maneira que eu faço aqui esses eletrodutos, né? Então, ó, 3 pontos. 1, 2, 3, tá? Mudo aqui. Para que toda hora eu não precise ficar mudando, eu já venho direto para cá, ó, tá? Tudo que eu fizer agora vai ser com essa cor roxa. Então, eu posso vir por aqui, tá? Do meu próprio ponto de iluminação. Eu também posso vir pelo piso e também posso vir pela parede. Vou mostrar aqui para vocês indo pela parede. Então, ó, vim aqui nesse sentido, tá? E agora eu vou pela parede. Vou só especificar aqui, ó. Vou só colocar uma linha de referência aqui para que eu possa achar o meio, ó. Então, eu venho aqui, acho o meio com o triângulo, tá? Então, no meio da minha parede, ele vai passar um eletroduto aí, eu vou ativar o F8 para que fique retinho, tá? Até este ponto aqui.
Então, ó, quando eu vou pela parede, eu já vou reto, tá vendo? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Ó, quando eu vou pela parede, eu vou reto, tá? Mas digamos que aqui tem um pilar, né? Se tiver um pilar, eu não posso ir por aqui. Não posso quebrar o pilar para poder passar um conduíte, né? Quando é parte estrutural, eu não posso mexer, tá? Então, quando tem essas reformas, você vê muita coisa disso, tá? Às vezes parece que é até brincadeira, mas as pessoas pegam mesmo e colocam e quebram, né? O pilar lá para conseguir colocar o conduíte e ainda passa uma massa em cima. Mas não pode, parte estrutural, a partir do momento que você modifica ela, se tiver num prédio ou numa casa, pode abalar a estrutura de tudo, tá bom? Por isso que hoje em dia, cada vez que você for fazer uma reforma em algum apartamento, você tem que ter, né, falar tem que ter um engenheiro, um arquiteto, falar com o síndico de onde você mora, apresentar o projeto, para que ele veja que realmente o profissional está fazendo isso da maneira correta, tá? Não pode mais lá sair quebrando tudo e fazendo a sua reforma do jeito que você quer. Tem que estar com autorização de alguém, tem que ter um projeto de alguém, tá? Principalmente de um profissional. Então, eu posso passar pela parede, digamos que agora aqui eu vou passar pelo piso, tá? Como que eu passo pelo piso? Da mesma maneira que eu vou para a tomada. Porém, quando eu passo pelo piso, a minha linha ela tem que ser tracejada. Então, ó. E ela não vai pela parede, tá? Então, ó, tirar o F8, né? O 2 é para onde que vai estar essa curva, tá? 3. Ah, eu achei que ficou muito curvada, então eu diminuo um pouco aqui, tá? E vou trabalhando nessa parte. Mas para ela ficar tracejada, a gente tem que trabalhar ela aqui, ó. Não ficou, eu tenho que mexer na escala dela. Vou lá, né? Então, eu vou colocar mais um 0 aqui e ver se resolve. Tá vendo, ó? Ficou tracejada. Tá? Então, eu tenho passando pelo teto, passando pela parede e passando pelo piso, tá? Eu tenho essas opções aí para estar fazendo no meu projeto. Como também eu posso fazer somente pelo teto, sem problema nenhum, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Ó, posso vir tudo por aqui, pelo ponto de iluminação, como eu posso também utilizar a parede para outro ambiente, tá? Se atentem ao ponto de iluminação, porque esse ponto de iluminação existe uma caixinha, né? Então, dependendo aí de que caixinha vocês forem comprar, né? Se você achar num lugar geralmente a gente vê muito em obra o que até 8 saídas nesse ponto de iluminação. Então, imagine você ter 9 saídas aqui deste ponto de iluminação. Você não vai conseguir sair, né? Então, tem uma caixinha, por exemplo, tá? Nessa caixinha que é onde vai chegar os conduítes. Essa caixinha que eu tô falando e esses conduítes que tem essas saídas, só tem 8 saídas, tá? E aí, se você for colocar a nona aí, não tem como você colocar, né? Então, se atentem a isso. Tá? Geralmente a gente coloca no máximo com 8 aí, tá? Qual é o padrão da medida desse conduíte? Quantos pode passar dentro dele? Do conduíte que a gente está utilizando aqui? Isso. Então, a nossa parte que a gente vai ver aqui, tá? É só a parte de desenho. Para cálculo, vocês vão ter no próximo semestre. Existem várias coisas que falam desse cálculo, tá? Então, ele pode estar até 70%, até 60%, depende de quantos fios carregados estão neles, tá? E isso é mais para cálculo e vocês vão estar estudando a NBR 5410 mais a fundo, tá bom? Ok.
porque vai depender de vários fatores, tá? Então, ó, aqui eu só mostrei para vocês que, no caso, a gente podia fazer pela parede, pelo piso e aqui pelo próprio teto, tá? Mas, ó, eu vim aqui com o circuito 3, cheguei com o meu circuito 3, aí está esse ponto de iluminação. Para que essas tomadas funcionem, eu preciso levar quem? Eu preciso levar os meus condutores a ela, tá? Então, ó, copiar, seleciono, ó, e jogo aqui, tá? Uma outra observação, quando a gente joga, né, para o ponto de tomada, cada eletroduto ou cada conduíte, ele precisa ter o quê? A sua especificação de o que tem lá dentro, o que tem passando lá por dentro, tá? Então, ó, se aqui ele está passando fase neutro-terra do circuito 3 com uma bitola de 2,5, na hora que ele vem daqui para cá, eu também tenho que identificar que está passando a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui somente para cá e esquecer de simbolizar aqui o que eu tenho, tá errado, tá bom, gente? Eu preciso colocar em cada eletroduto o que me representa, o que eu tenho passando dentro desse eletroduto. Então, ó, copiar, seleciono Enter, tá? E vou jogar para cada eletroduto, nesse caso, 1 e 2 que faltava, tá? E aí, o que eu faço? Eu pego a linha lá e só conecto aqui, né? Falando que neste eletroduto está passando isso. Se a gente fosse fazer à mão, tá? Eu vou abrir um pente aqui. Se a gente fosse fazer à mão, né? A gente está, por exemplo, com o ambiente. Opa! Aqui. A gente tem um ambiente, aí no caso tem uma tomada, tem outra tomada, tem o ponto de iluminação, né? E tem de onde está vindo, tá? A partir do momento que eu jogo, ou até para o interruptor mesmo, tá? O que acontece? Eu posso fazer também esse projeto com a setinha identificando que tem o fase, o neutro e o terra, como eu também posso fazer em cima dessa linha que já tenho aqui, tá? Então, o que significa isso? Vocês podem pegar projetos à mão mesmo, assim, ó, fase, neutro, terra, que foi o que a gente viu lá, né? Ó, o circuito 1, por exemplo, de iluminação, tá? E fase, neutro, terra, do circuito 3, com hashtag 2,5. E aqui vem para o ponto do interruptor, por exemplo, com fase com retorno do meu circuito 1A, por exemplo. Tá? Então, utilizar quem? O meu próprio eletroduto, no caso, né, que a gente está fazendo, para identificar os nossos condutores, tá? Só que o que a gente tem que se atentar, se eu fizer um dessa maneira, por exemplo, de cima para baixo, digamos assim, eu não posso fazer aqui, ó, assim, ó, fase, neutro, terra. Tá vendo? Colocando como se fosse tipo ponta-cabeça, o circuito 3, hashtag 2,5. Tá? A partir do momento que eu uso ele nesse sentido, eu tento aproveitar esse sentido para todo o projeto. Fase, neutro, terra do circuito 3. Tá? Hashtag 2,5. Fase, neutro, terra do circuito 3. Hashtag 2,5. Tá? Então, você pode utilizar os seus próprios eletrodutos lá para fazer essa identificação. Se nós fizéssemos isso no AutoCAD,
ia dar um baita de um trabalho, tá? E a outra coisa, a partir do momento que você faz dessa maneira, você realmente não precisa ficar, né, entortando aí a folha para estar vendo qual é o circuito que precisa estar passando. A partir do momento que você faz com essa, aí às vezes, por exemplo, para eu ver aqui, eu tenho que entortar um pouquinho, né, para ver. Então, daquela maneira é até mais seguro, tá? E para trabalhar no AutoCAD também, bem melhor, tá? Você já identifica tudo aqui, né, numa única linha mesmo, tá? Sem precisar ficar virando o projeto, tá? Então, ó, nesse caso eu vim aqui com o meu fase neutro terra do circuito 3, joguei para as tomadas aqui, só que eu alimentei aqui este ponto de iluminação e alimentei minhas tomadas. Eu preciso agora passar para esse quarto. Então, o que eu preciso fazer? Alimentar esse ponto aqui para que eu consiga jogar para baixo, certo? Porque o ponto de iluminação já está alimentado. Eu só preciso alimentar quem? Este ponto aqui para jogar quem? As minhas tomadas. Então, ó, só copiar. E eu também posso fazer, ó, de ver junto, posso até colocar separado também, tá? Ó. Então, nesse eletroduto eu sei que vai passar tanto o circuito 1 quanto o circuito 3. Né? Ou eu coloco junto, ou eu coloco separado, tá bom? E quando eu coloco aqui do circuito 3, e eu estou nesse ambiente, eu não preciso colocar que aqui passa o circuito 3 para vir neste ponto aqui para alimentar aqui as tomadas, o circuito 3. Por quê? Porque só me conta este ponto do eletroduto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, eu não preciso ter aqui um circuito 3 e um circuito 3 aqui em cima, porque esse 3 está nesse ambiente, esse 3 está nesse. Não. Esse eletroduto está levando quem? O circuito 3 e o circuito 1. Então, esse eletroduto está levando o circuito 3 e o circuito 1. Não preciso colocar o 3 nesse ambiente nesse, tá? No caso desse ambiente nesse ambiente, eu estou falando neste ponto aqui desse eletroduto. É claro que aqui eu vou alimentar minhas tomadas, aí sim eu preciso do 3. Então, eu preciso do 3 aqui nessa tomada, preciso do 3 nessa tomada e preciso aqui do 3 nessa tomada, tá? E aí eu só ligo. Tá? Então, eu só identifico, no caso, o eletroduto. Então, ó, realmente, nesse eletroduto tem que passar 2 circuitos, iluminação e tomada. Nesse eletroduto tem que passar 2 circuitos, iluminação e tomada, é o que está passando, tá? E quando chegou nas tomadas aqui, cada uma está passando o seu circuito de tomada. Então, alimentei aqui, né, para que conseguisse alimentar, na verdade, as minhas tomadas, e cada eletroduto, ó, representado está aqui os meus condutores, tá? Só que eu também preciso chegar até aqui, né? E para eu chegar até aqui, eu preciso, né, copiar aqui. Então, ó, deste ponto até este ponto, seria esse eletroduto que está levando de um ponto até outro, eu vou ter o circuito 1 e o circuito 3. Mas eu preciso colocar isso para as minhas tomadas, então eu preciso desenhar aí, né? Não foi, você clica, ó, apareceu o azul, clica no azul e leva para onde você quer, tá? Ok? E aí você vai colocar o circuito 3. Então, ó, circuito 3, o circuito 3 e o circuito 3. Coloco a minha perninha aqui, né? Então, do circuito 3, a gente fez quase tudo completo, né? O que falta mudar? Somente as tomadas, né? As tomadas eu preciso identificar que é o circuito 3, ó. Então, eu clico 2 vezes nela, onde tiver o C, eu coloco 3, tá? Ó, 2 cliques, vai aparecer a janelinha, né? Do bloco e eu coloco 3, tá? E aí eu vou alterando aqui
para saber que a minha tomada é o circuito 3. E uma coisa, tá, gente? Como a gente está fazendo de ambiente por ambiente, tá? Primeiro fez a ponto de iluminação e depois fez o ponto de tomada, é muito mais fácil a gente chegar de ambiente por ambiente do que jogar todos os pontos e depois colocando tudo, porque olha como fica tanta informação que te fica no projeto, né? Ó, e aí você acaba esquecendo e aí você acaba confundindo tudo aí, tá? Então, a minha dica mesmo é comece em iluminação, que o pessoal se perde um pouco em iluminação, tá? Coloca os seus interruptores, joga o seu interruptor para o ponto de iluminação, já define quem é simples, quem é paralelo, coloca exatamente a sua simbologia de simples e paralelo lá nos condutores, tá? E aí começa a fazer a tomada, porque a tomada não tem erro. É só você colocar o circuito e hashtag 2,5. Você vê, não tem no que pensar. O que vai para a tomada é isso. Já quando a gente está falando de iluminação, a gente tem, né, algumas coisas específicas do interruptor, né? Então, o conselho mesmo que eu dou é vai por partes, faz primeiro iluminação, que nem a gente fez, depois faz tomada, tá? E nisso que a gente faz iluminação e tomada fica muito mais fácil. Outra dica é faz colorido, porque ajuda muito, tá? Se eu tô, por exemplo, nesse ambiente aqui, ó, eu sei que o meu 1 é do meu... O vermelho, eu já ligo com vermelho, tá vendo? Eu tenho vermelho. Aqui nesse ambiente eu tenho um vermelho do ponto de iluminação, que eu já sei que é o 1, e das tomadas, ó, vermelho eu sei que é o 3. Então, ó, tudo tem que estar 3, sabe? Muito mais fácil visualmente você identificar essas questões diferentes quando as cores são diferentes. Mesma coisa do interruptor, ó, laranja com laranja, tá? Ou do seu circuito de iluminação, tá? Então, você consegue identificar muito mais fácil o que está certo e o que está errado aí no seu projeto, tá? Então, fica bem melhor, tá? Mas cada um trabalha de um jeito. Eu acho melhor isso e pode ser que você ache mais fácil colocar tudo direto, tá? Mas aí você vai se acostumando com isso. Para não ter erro mesmo, para não esquecer, eu aconselho dessa maneira que eu gosto, tá bom? Mas se você preferir de outro, não tem problema. O resultado no final vai ser o mesmo, tá bom? Então, ó, na próxima aula a gente termina aqui a parte de... para colocar na cozinha, tá? Aí a gente vai falar um pouco das tomadas de uso específico e aí a gente parte para a nossa simbologia e para o nosso quadro dos circuitos, tá bom, pessoal? Então é isso. Por hoje já deu aí a aula, já vai desligar a qualquer momento aqui, que eu sempre acabo me empolgando, né? Passando dos 35 minutos, mas é isso, tá? Acabando essa parte na próxima aula, eu já passo para vocês o projetinho, tá? Então, eu vou entregar para vocês a planta baixa e é claro que cada um vai ter o seu, né? Cada um vai colocar, por exemplo, as tomadas em um lugar, né? Um projeto não vai ser igual ao outro, porque cada um pensa de uma maneira diferente, tá? E aí vocês vão identificar onde vocês querem colocar essas tomadas, tá? E aí vocês vão jogando e colocando toda essa parte do sistema elétrico unifilar, tá? E vai ser entregue, professora, na escola ou por e-mail? Como é que entrega? Isso, vamos fazer a entrega, tá? Por e-mail mesmo. Existe um aplicativo no celular que você escaneia, tá? O que significa isso? Você tira uma foto e ele já vai passar para PDF. E eu só preciso da confirmação, no caso, que você me mande por e-mail, o seu e-mail com o meu e-mail, tá? E aí comprova que você está me entregando esse projeto que foi você que fez. Entendeu? E seria mais fácil pelo WhatsApp? Pode ser também, só que assim, digamos que a Secretaria de Ensino peça. Então, para eu estar mais garantida, né, nisso, eu já mostro, aqui, foi essa data de que o e-mail me mandou tal data, esse documento, entendeu?